Aleluia. Abramos, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus 23, para continuarmos, fazermos esta leitura para a palavra desta noite. 23, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, no versículo 34, a seguir. Que diz assim: Por isso eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre a presente geração. Amém, irmãos? Podem se sentar. A pastora já fez esta oração. Eu quero compartilhar com você esta palavra nesta noite. Ela me veio ao coração esta tarde, quando eu meditava acerca de vários assuntos, e me chamou muita atenção esta palavra que Jesus adverte o povo daquela época do seu tempo, falando para os escribas e fariseus, porque vemos que o capítulo 23, Jesus vem censurando os escribas e fariseus e advertindo o povo acerca dos juízos vindouros que estavam para recair sobre aquele povo. E Jesus então traz vários assuntos, vários ai sobre eles, ai daquele povo que percorria cidades e cidades para fazer o prosélito, um seguidor, e muitas das vezes eles faziam da maneira deles e não da maneira que Deus havia programado para que o povo fosse. Os religiosos da época de Jesus eram tidos em grande estima, eles eram tidos como os maiorais, porque Deus havia designado os sacerdotes e levitas, e eles formaram assim vários partidos, como os farisaísmos, os saduceus e outros mais. E Jesus vem trazendo essa palavra. E o que chama a atenção é que Jesus fala para eles, os advertindo, porque eles falaram, como no versículo 29, Jesus diz para eles assim, que eles estavam sendo advertidos porque edificavam os sepulcros dos profetas, no versículo 29, adornavam os túmulos dos justos e ainda diziam que se tivessem vivido nos dias de nossos pais, ou seja, dos pais deles, eles não teriam sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus então afirma e denuncia contra eles, que assim contra vós mesmo testifica que sois filhos dos que mataram os profetas. Por isso então Jesus fala para eles, vocês estão enchendo a medida, porque Jesus está falando, como foram vossos pais, vocês estão seguindo o mesmo caminho deles. Vocês edificam os sepulcros dos profetas, mas vocês ainda estão com o intuito de matar aqueles a quem Deus envia. E Jesus se referia a ele mesmo, porque Jesus estava denunciando para eles o intento do coração deles, que era o propósito de matar a Cristo, o enviado de Deus. Jesus então por isso dizia para eles, por isso é que eu vos envio profetas. Então Jesus estava dizendo, após a minha morte, levantará mais homens, se levantarão profetas, se levantarão sábios, se levantarão outras pessoas, escribas, a uns vocês vão matar, a outros vocês crucificarão, a outros vocês vão açoitar nas vossas sinagogas, e perseguireis eles de cidade em cidade. Jesus já estava advertindo, e prova disso foi também a morte de Tiago por Herodes, foi também a perseguição levantada através de Saulo contra a igreja, antes de Cristo, de ter um encontro com ele e torná-lo num Paulo da vida. Então Deus tinha feito grandes coisas, e Jesus já os alertando disse, tudo isso vai acontecer, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. E ele dá referência desde o sangue do justo Abel. Quem foi o Abel? Abel foi aquele mesmo que o próprio irmão matou. Aquele que por inveja matou o próprio irmão, porque o irmão dele era um homem piedoso. Era um homem piedoso diante de Deus. Por isso ele diz, o justo Abel até o sangue de Zacarias. E uma coisa que me chamou a atenção, que todos nós conhecemos acerca da vida de Abel. Mas e quando fala Zacarias, muitas pessoas se perguntam, quem é esse Zacarias? Aqui, o escritor dá um deslize e diz, Zacarias, filho de Baraquias. O filho de Baraquias é o Zacarias, que escreveu o livro que leva o seu nome, o profeta Zacarias, que é o livro antes do profeta Malaquias.
Mas quando Jesus faz menção do sangue, ele dá a descrição deste profeta que foi morto entre o santuário e o altar, em outras palavras, entre o alpendre. E Jesus diz para eles: então em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre essa presente geração, aquela geração que matou os profetas, perseguiu os homens de Deus. Deus levantava homens para pronunciar tanto a bênção quanto o juízo que estava para vir. E o que eles faziam? Eles fechavam os olhos, eles tampavam os ouvidos, eles não somente viravam o rosto para Deus, mas também as costas. E por isso Jesus os adverte. E quando você entra para entender quem é esse Zacarias, eu quero que você pegue a sua Bíblia lá em 2º livro de Crônicas, no capítulo 24. E nós vamos entender por que Jesus traz à memória o sangue desse justo. Jesus falou desde Abel, no início da criação, até este homem que foi morto entre o altar e o alpendre. O sangue que clama, a terra clama pelo sangue destes homens. No capítulo 24, do versículo 17 a seguir, fala de Zacarias, morto pelo rei, que diz que depois da morte de Joiada vieram os príncipes de Judá e se prostraram perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os profetas aos postes ídolos, ou melhor, e aos ídolos. E por esta sua culpa veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém o Senhor lhes enviou profetas para os reconduzir a si. Estes profetas testemunharam contra eles, mas eles não deram ouvidos. Note bem isso, que ainda que o povo se afastasse de Deus, todavia o desejo de Deus era trazer o povo para perto de si. Sempre Deus toma a iniciativa de reconciliação com o homem. Você pode estar andando por caminhos tortuosos, afastando-se de Deus, afastando-se de Cristo, deixando com que a incredulidade muitas das vezes entre no coração, e com isso você vai se esfriando. Mas Deus toda a vida está nos dando a oportunidade de se reconciliar e se achegar a Ele, porque Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Antes quer que cada um se converta e a Ele se chegue, para que obtenha a vida por intermédio do Filho, que é Jesus. Por isso então diz aqui o versículo 20, que o Espírito de Deus se apoderou de Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé diante do povo. Essa palavra quando diz assim, assim diz Deus, porque transgride os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperareis. Porque deixaram o Senhor, também Ele vos deixará. Conspiraram contra Ele e o apedrejaram, por mandado do rei, aonde? No pátio da casa do Senhor. Eles mataram aquele profeta de forma injusta, simplesmente porque ele falou as verdades que eles não queriam ouvir. Esse homem, Joás, que era rei, se esqueceu, porque diz a Bíblia, termina assim, o texto, no versículo 22, assim o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fez, porém matou-lhe o filho. Este ao expirar disse, o Senhor verá e retribuirá. Então Jesus agora se lembra do sangue deste rapaz e diz, o sangue dele também será cobrado dessa geração, porque vocês entendem o que vocês fizeram. Agora Deus envia-me para pregar a palavra e vocês também não querem ouvir. Por isso, o juízo de Deus já está decretado. Mais adiante, Jesus lamenta-se sobre Jerusalém. Assim como a galinha tinha os seus pintos debaixo de suas asas, Jesus também queria Israel debaixo de sua proteção, mas eles não aceitavam esta proteção, e o juízo foi logo decretado quando disse, por isso a vossa casa será devastada. O mesmo Deus que com amor nos amou e entregou Jesus para morrer na cruz, e o ressuscitou para a esperança de vida eterna, é o mesmo também que diz que aqueles que rejeitarem também terão a sua recompensa. As pessoas têm que entender que o Deus que pronuncia bênçãos e amor é o mesmo que já nos alerta pelo mal que acontecerá caso não queiramos entender que a oportunidade é hoje e não amanhã. E às vezes as pessoas, como eu costumo dizer, elas ficam tão preocupadas em dizer que a igreja são elas, que quando elas esquecem do santuário, correm o risco de muitos lugares o teto cair na cabeça das pessoas e elas não estão nem aí se a lâmpada está caindo ou se o teto está desabando. Porque a igreja é ela, não o santuário onde ela congrega.
coração. E aí então Joás fez a coisa certa. Não, vamos reparar o templo, vamos edificar o templo, vamos reconstruir o templo, vamos fazer tudo de melhor. E isso foi agradável a Deus. E diz a Bíblia, que você vai ler na sua casa depois, se quiser ler o capítulo 24. Eu fiz esse comentário recente, semana passada, com o Cleo, que é a esposa dela, que eles colocaram na entrada do templo um gasofilácio gigante. Que eles falaram assim, o Joás já novo falou assim, vocês vão trazer a contribuição conforme está na lei de Moisés, para poder manter a estrutura do templo conforme ele mandou. Todos ouviram aquela palavra e todos passaram a olhar pelo templo. E quando todos olhavam para o templo, a alegria de Deus foi tão grande, que Joás falou assim, entregou tudo na mão dos trabalhadores, eles começaram a edificar tudo com toda fidelidade, e o templo passou a estar edificado. Então, enquanto o rei ouvia a voz do sacerdote, a Bíblia diz que o reinado dele foi abençoado, porque ele estava sendo direcionado por um homem de Deus. Quando você dá crédito à palavra de Deus, que flui do altar da casa de Deus, que é dado com fidelidade, sem fazer menção de querer fazer apologia ou conjecturas loucas, irmão, parecendo que está delirando na sua entendimento, você acaba ficando empolgado, mas foge da realidade daquilo que Deus quer nos ensinar. E aqui a fidelidade tem sido plena, para que a água seja boa, o alimento seja saudável. Amém, igreja? Amém. Então, por isso ele fez a coisa certa, e diz a Bíblia que enquanto esse homem viveu, ele foi fiel a Deus. Mas agora começa dizendo, como lemos no versículo 17, que após a morte desse homem, agora vem os príncipes, que não gostavam daquela atitude organizada, daquela atitude abençoada que o sacerdote havia estabelecido, e agora conspiram, e começam a convencer o rei, e eles se prostraram, e diz a Bíblia que o rei ouviu. Agora você vê, o rei, em vez de ouvir a Deus, ele passou a ouvir o que as pessoas diziam, principalmente pessoas aparentemente de honra, que eram os príncipes. A quem você está escutando nos dias de hoje? A voz de Deus por intermédio da palavra, ou a voz daqueles que falam coisas contra a palavra? Porque o que eles fizeram foi chegar diante do rei, e o rei dá ouvido, e logo em seguida o versículo 18 diz, deixaram a casa do Senhor, viraram as costas para o templo, deixaram tudo a mercê e falaram, não tem nada, Deus não está nem preocupado com o templo. Joiada botou o tempo todo na minha cabeça para ficar em cima disso, até fez isso, mas agora deixa para lá. Os príncipes têm razão, é como se dissesse, Deus está em mim, eu não preciso do santuário, eu não preciso do templo. Se você ler a Bíblia durante todo o período do Antigo Testamento, Deus tinha um zelo tão grande que até Jesus, antes da destruição pronunciada, a qual lemos, também tinha grande zelo. Porque Jesus discorre o assunto dizendo para os fariseus, vocês são hipócritas, fariseus, vocês são terríveis, porque vocês dizem que quem jurar pelo altar, nada é, mas se jurar pela oferta que está no altar, comete delito. Jesus falou, o que é maior, a oferta ou o altar? Porque a oferta é santificada pelo altar, e não a oferta que vai santificar o altar. O altar era santo, continua santo, e sempre será santo. A vida tem que estar no altar. Ah, mas jure pelo templo. Não jure pelo ouro não, pode jurar pelo templo. Os fariseus aqui falavam isso. Não, os discípulos. Os fariseus que diziam, você jura pelo ouro, pelo templo, mas não jura pelo ouro não. Jesus falou, vocês são mesmo falsos mesmo. Quer dizer então, que vocês acham que o ouro é mais importante do que o templo. Jesus falou, não, é o templo que santifica o ouro nunca santificará o santuário que é o templo. Com isso eles não entenderam, por isso Jesus falou para eles, vocês vão dar conta, porque o lugar público é um lugar onde nos reunimos, a casa de Deus, o templo, o santuário tem uma importância muito grande, e quando a pessoa não coloca o seu coração também no santuário, assim como segundo ela diz que o coração está em Deus, então tem alguma coisa errada, porque aqueles que amam a Deus, Davi fala, também amarão a casa de Deus. Então eles deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, serviram aos postes ídolos, abandonaram. Servir aos ídolos era o mesmo que abandonar Deus. Por isso então diz a Bíblia que Deus envia profetas, Deus envia pessoas, eles matam, eles apedrejam, eles torturam, até que Deus então encontra no filho de Joiada uma oportunidade. Talvez eles não ouçam os outros, né?
Mas Joás vai ouvir o filho de Joiada, porque afinal de contas eu acho que Joás, pela intimidade que tinha com Joiada, vai pelo menos ouvir o filho dele. Eu não acredito que ele vai ouvir o filho dele. Vai lá, Zacarias, que eu vou usar você. Agora vem Zacarias cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. E se pôs em pé diante do povo. Em outras traduções se põe num lugar elevado. Ele se põe como se fosse uma plataforma de um altar para falar ao povo. E ele pronuncia juízo. E ele agora surpreende o rei no seu comodismo. Ele diz para o rei: olha, porque vocês transgridem os mandamentos do Senhor de modo que não prosperarão. Quando fala assim, de modo que não prosperarão, eu me lembro das mesmas palavras de Juízes, capítulo 2, que quando morreu Josué e todos os anciões e aquela congregação anterior, aquela geração, se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor. E eles se afastaram de Deus. E a Bíblia diz que eles não podiam prosperar, sabe como? Eles não podiam ficar de pé diante dos seus inimigos, porque deixaram ao Senhor, Deus também os havia deixado. Tem pessoa que acha que hoje em dia Deus vai estar com ela em toda circunstância. Não, eu me rebelo contra Deus, eu faço o que eu quero, não sou obrigado a fazer isso não. Eu ouvi um certo pregador dizendo que isso é besteira, eu ouvi um outro pregador dizendo não sei o quê. Hoje eu fiquei encantado que na escola dominical o pastor Daniel reafirmou de novo a importância de você estar no lugar que você congrega, a fim de que você não vá em outro lugar para poder beber de uma água que não seja tão pura e venha com os pensamentos tão confusos. Aí a pessoa chega dizendo, não, mas eu ouvi isso, não sei quem disse aquilo. O que diz a palavra é muito mais importante do que as pessoas estão dizendo para ganhar crédito por aí. Você não precisa ir para a igreja, você não precisa estar no culto da noite de domingo, ou você não precisa estar na escola dominical. Não, isso aí são palavras de pessoas que querem ver você derrotado para que você não prospere, porque você sozinho não é ninguém, mas unido ao corpo de Cristo, você terá o cabeça, que é Ele, para poder coordenar e orientar a sua vida. Então por isso eles transgrediste contra o mandamento do Senhor, de modo que não prosperarão. E ele disse, porque deixaste o Senhor, também Ele vos deixará. Aí eu torno a dizer, como que eles deixaram o Senhor? Quando eles deixaram de olhar para o templo. Tem gente que pensa que deixar de olhar para a igreja não está deixando de olhar para Deus. Porque coloca uma ideologia possessiva que igreja sou eu. Já falei, o indivíduo sozinho não é ninguém. E ele só é igreja se estiver em comunhão com Cristo. E quem está em comunhão com Cristo não se aparta dos que estão congregados, porque sabe que somos uma igreja quando estamos unidos. Sozinhos somos apenas o santuário do Deus vivo, como diz a Bíblia. Santuário do Deus vivente, santuário do Espírito Santo, templo do Deus eterno, como diz, entre eles habitarei e neles estarei. Isso se você estiver com Cristo. Porque se não estiver com Cristo vai virar moda. É a igreja sem Cristo. E não existe igreja que não esteja em Cristo. Amém, irmãos? Amém. Por isso Zacarias deu esse juízo e eles se enfureceram e não lembraram do benefício do Joiada que os orientou. Cuidado com isso. Tem pessoa que é ingrata, não consegue olhar para a pastora, não consegue olhar para um pastor, e às vezes olha para um filho e é ingrato com o filho sem levar em consideração os benefícios que aquele pastor fez por ele. Aí tenta fazer tudo para dar certo na vida, não dá. Por quê? Fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal do sistema, fala mal de tudo, mas não vê o mal que está caindo, deixando de progredir na presença de Deus, por não reconhecer o santuário e aqueles a quem Deus coloca para ministrar sobre você. Aleluia. Terrível, né? É um exemplo do antigo. E Jesus traz esse exemplo para que o nosso despertamento, a fim de que não venhamos fazer a mesma coisa. Não abandonar a congregação como é costume de muitos. E Paulo, quando fala isso, Paulo, não sei, o escritor de Hebreus, quando fala isso, alguns dizem como igreja em outras traduções, não interessa, seja como igreja ou não, ele diz para não deixar de reunir. Amém, irmãos? Amém. Então se você vê alguém que está deixando de reunir, você vai até a pessoa e diz, volte-se e esteja com o rebanho, porque não existe pastor sem rebanho e nem rebanho sem pastor. Temos um pastor, que é o pastor Daniel, e temos uma pastora, que é a pastora Lourdes. Deus está conosco e juntos nós vamos vencer. Tudo independente, puxa da espada, começa a dar golpe no ar, não acerta ninguém. Pelo contrário, quando você chega perto dele, só tem derrota e fracasso. Agora tem que fazer dessa maneira. Olhemos para as necessidades daquilo que Deus tem colocado. Deixaram de olhar para o Senhor, deixaram o templo de Deus, conspiraram contra o filho de Joiada, Zacarias, e por ordem do rei o apedrejaram e o mataram ali mesmo entre o altar e o alpendre. E ele morrendo disse, ó, Deus está vendo. Não foi como uma pronúncia de juízo, não.
É o que ele queria que eles entendessem. Deus viu tudo que vocês estão fazendo. Deus sabe tudo que você faz na sua casa. Deus sabe quando olha para você. Você pede a Deus socorro, Ele te socorre, mas você não sabe socorrer ninguém. Ele sabe quando você pede ajuda, mas você não se coloca em ajudar ninguém. Tem pessoa que vive pedindo a Deus. Não, eu fui chamado para servir a Deus. Eu perguntei ao irmão assim, mas você já notou que Jesus disse que o Filho do Homem não veio ser servido, mas servir? Você está doente, pede o quê? Saúde, Ele te serve com saúde. A misericórdia dele é boa, Ele te dá saúde. Senhor, estou desempregado, me abre uma porta. Ele é bom, Ele te abre uma porta de emprego e te dá. Senhor, se me der um emprego, eu prometo que esse ano inteiro eu não fui fiel à casa de Deus. Olha, Senhor, não olhei para a igreja, não devolvi dízimo, não fiz oferta, não fiz nada, mas se me der um emprego, eu te darei. Aí Deus vai lá e te serve com uma porta de emprego. E quando você tem um emprego, você enche-se de si e diz, Deus não precisa do meu dinheiro não. Ele diz, então tu também não precisa de emprego não. Com a medida que você medir, Jesus afirmou para os fariseus, você também será medido. Com o juízo que você fizer, você também será juizado. Não tome essa postura. Seja fiel à palavra de Deus, independente de tudo. Toda a escritura é inspirada por Deus. Paulo falou, toda. Ele não disse somente a carta de Efésios ou Coríntios, ele não disse Mateus. Ele disse toda, de Gênesis do capítulo 1, do primeiro versículo, a Apocalipse até o último versículo. Deus está presente, inspirando homens para alertar um povo que irá morar no céu. Então não se venda, não se entregue, não se renda, mas permaneça firme, fiel ao que te prometeu e Ele cumprirá. Seja fiel a Ele porque Ele é fiel a você. Mataram um filho, não deixem matar você para que você não saia por aí também matando os outros. E nem deixe que o templo se feche. A Thalia fechou o templo, acabou a adoração. Tem muitas igrejas que vão começar a ter problemas, porque Satanás está semeando discórdia, confusão, fazendo com que o povo se torne avarento, mesquinho, porque dizendo que a igreja precisa de dinheiro, e é verdade, a igreja não. Mas quando chega no final do mês aqui, tem 2 ar-condicionados, a conta vem, e vem conta mesmo, porque quem gosta de estar no fresquinho, chega no final do mês na sua casa, você chega a sua conta lá no seu relógio, lá na sua caixinha, você fala, ai meu Deus, essa conta veio cara esse mês, e agora? Jesus me dá a condição, Ele diz, eu vou te dar muito mais quando você passar a olhar também as condições do meu santuário. Olha pela minha casa e olha pela tua necessidade. Glória a Deus, aleluia. Mas tem gente que não faz isso. Quer casa bonita, mas não quer templo bonito. Quer pagar contas de telefone, de celular, de luz, de água, quer pagar conta de tudo, mas não se preocupa com a conta do santuário de Deus, onde você senta para ouvir a palavra. Está entendendo isso? Não dê ouvidos a esses desagrejados, atribulados, que falam esse tipo de coisa, são coisa do cão, do capeta. O sangue de Jesus tem poder e repreende esse espírito maligno sobre as nossas vidas. E que Deus nos preserve com o coração voltado para a sua palavra, a fim de que da maneira que nós medirmos as coisas de Deus, Deus nos medirá também. Tem gente que fala, isso é bobeira. Não é não, por falta de ter mais outra ocasião ouviremos. Você faz pelo santuário, Deus faz por você. Você faz pelo próximo, você acumula. Porque aonde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Fique de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Que Deus possa abençoar